Então, para começar a falar da Adélia Prado, eu quero pegar aquele violão ali, uma música que eu acho que tem tudo a ver com a Adélia Prado, e depois a gente vai falando. Eu não pretendo ser alguém que fique falando sobre a vida dela, eu acho que isso é desnecessário nesse momento. Eu quero trazer para nós os temas e as questões que a Adélia Prado pensa, tá? E na pior das hipóteses, nessa noite vai sair daqui um pouquinho mais feliz. E Maria senta na vida, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer variedade. E por que eu trouxe essa música? Porque essa música, ela toca na Adélia Prado, na minha opinião, de duas maneiras. Primeiro, porque ela fala de uma Maria. Maria é o nome mais comum aqui na nossa cultura brasileira. Né? Você chega naquele site Nomes do Brasil do IBGE, tem milhões de Marias lá, né? E eu diria para vocês que a Adélia Prado é uma Maria. A vida, ela é uma dona de casa, professora de educação básica, depois fez filosofia, e ela é a mulher do funcionário do Banco do Brasil, filha de ferroviário, sabe? Uma mulher comum que gosta de cuidar da casa. Ela é uma dona de casa acima de tudo. E ela pega essa rotina, essa simplicidade, esse cotidiano e usa a arte para falar dele, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. E a Adélia, ela é uma representação de força feminina dentro do cenário da poesia no Brasil. Inclusive, esse ano eu quero destacar que ela ganhou o prêmio Camões e ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras também, que eu acho que é Machado de Assis que chama, e ela é considerada a maior poetisa viva. Né? O Zema matou ela outro dia, mas ela é viva, né? Eu não sei se alguém viu na época, mas ele tem culpa, coitado, né? Não sabia. Então, esse é o primeiro ponto dessa música. O segundo ponto é o movimento musical Clube da Esquina. Para quem não sabe, enquanto estava tendo a bossa nova lá no Rio de Janeiro, misturando o samba-canção com o jazz americano nos anos 50, a turma de Minas estava fazendo a mesma coisa. Só que com a identidade mineira, sabe? E eu sou um patriota de Minas, sabe? Eu, se estivesse lá no grupo do Tiradentes, eu teria entrado lá para brigar. Então eu gosto dessa Minas Gerais. E o Clube da Esquina é um dos símbolos da identidade mineira. Enquanto o Tom Jobim, o João Gilberto estavam fazendo aquele violão puxado lá no Rio de Janeiro, o Milton Nascimento, o Loborges, entre outros, estava em Belo Horizonte também usando o violão. Se você ouvir a música do Clube da Esquina, é uma música de violão destacado, sabe? Então, assim como a Bossa Nova também é uma música de violão destacado. Inclusive, eu estava até pensando, eu acho que foi um dos últimos estilos musicais que destacou o violão na música popular. A Clube da Esquina e a Bossa Nova. E assim como o Clube da Esquina, né, que o Milton Nascimento é o maior símbolo disso, é um símbolo de Minas Gerais, a Adélia Prado também é um símbolo de Minas Gerais. Então, Maria comunica com a gente duas informações muito importantes sobre a Adélia Prado. Tá? E falar de Adélia Prado é muito simples. Tá? É você ver arte no comum. E aqui eu já começo falando das ideias que a Adélia comenta em toda a sua obra literária, especialmente como poetisa. Ela fez prosa também, mas ela é mais reconhecida como uma poetisa. A Adélia Prado, ela tem
uma fala dela, de uma entrevista que ela fez com Rubem Alves na TV Cultura em 1990, e ela vira e fala o seguinte: qualquer um se encanta com o extraordinário. Sabe, o extraordinário, ela usa a expressão, qualquer bobo se encanta com o extraordinário, parece um bezerro de duas cabeças aqui. Todo mundo fala, nossa, olha que diferente, começa a tirar foto, de repente um redemoinho surge no meio dessa rua, levanta um espelho, o pessoal já levanta a câmera, começa a filmar, todo mundo, meu Deus, e aquilo viraliza e tal. Agora, quem consegue se encantar com o ordinário? Com acordar na segunda-feira para trabalhar? Quem consegue se encantar com o caminho até a escola? Com estar todos os dias na sala de aula? Quem consegue se encantar com esse dia a dia, com esse arroz com feijão? São somente pessoas especiais. E aqui eu vou falar de uma atração minha particular. Tem 3 tipos de pessoas que eu acho muito interessante conhecer. Tá? O primeiro é o filósofo. Tá? O segundo é o psicanalista. E o terceiro é o poeta. A ordem não importa, foi o que eu lembrei para falar aqui. A ordem não importa, não é uma hierarquia do meu gosto. Sempre que eu encontro um filósofo, poeta e psicanalista, eu viajo, cara. E eu adoro viajar. Sabe, se tem uma coisa que me dá prazer na vida, é pensar a mesma coisa que eu vejo todo dia de forma diferente. Então, especialmente o poeta, ele é alguém que consegue ver essa cadeira aqui e ele vê beleza nessa cadeira. O filósofo, o psicanalista também, mas eu quero destacar aqui o poeta. O poeta ele só é poeta porque ele consegue olhar as coisas de um jeito diferente. E na hora que você lê a Adélia Prado, você começa a falar, gente, é isso que ela está escrevendo? Ela está falando da panela suja ali. Ela está falando do netinho que vai chegar. Ela está falando que ela está sentada num banco na frente da igreja. E o sol está a meio caminho para o oeste. Coisas normais. Quem é que observa isso? Sabe? E isso é um convite para nós na nossa vida. Porque a gente está nesse mundo aí das telas, né? E esse mundo das telas leva a gente para um lugar que não existe. E eu vou explicar por quê. Alguém saberia dizer aqui qual que é a única coisa que de verdade a gente tem? Pode falar à vontade. Eu acho que ninguém vai acertar, não. Pensamento. Certeza que vai morrer. Alma. A vida. Todo mundo está fazendo fala pertinente. Mas a única coisa que a gente tem na alma, na vida, tudo que foi citado aqui, é o presente. Se você está aqui nesse lugar agora, e você está pensando lá na comida que está em casa, você vai comer depois. Se você está pensando lá no problema do trabalho que você vai ver amanhã, se você está pensando em qualquer outra coisa que não esteja neste lugar, você não está vivendo a vida. Viver a vida nada mais é do que estar presente. E estar presente é estar onde você está. E quem você é? Você é seu corpo misturado com as suas memórias. E onde está seu corpo, está as suas memórias. E se você não estiver onde o seu corpo e você está, eu sinto muito, você está perdendo a sua vida. Porque, igual eu falei, a única coisa que a gente tem é o presente. O passado já passou. O futuro vai vir. O que está na nossa mão é o que eu faço agora. Então, se eu estou nessa conversa aqui sobre a Adélia Prado, vamos curtir a conversa sobre a Adélia Prado. Se está chato, se está legal, não importa. Eu estou aqui
e eu quero curtir a vida, e curtir a vida é estar aqui por inteiro. Né? Tem até as falas clichê aí, depressão, muito passado, ansiedade, muito futuro. Né? Então vamos ficar no presente. E a Adélia Prado é uma autora que chama a gente para estar no presente. E ela chama para estar no presente olhando os detalhes. E nesse sentido que eu estou falando aqui, eu acho muito interessante que tem um poema dela, me falha a memória aqui, mas a frase é muito forte, eu levo como um mantra de vida. Ela começa o poema falando assim: às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Sabe, quantas vezes no meu dia a dia, eu tenho certeza que vocês aqui também, chega e olha aquela coisa e fala, e não se encanta, sabe? Quem de vocês chegou aqui hoje e se encantou com aquele pinheiro que tem ali fora? Quem de vocês se encantou com a mariposa andando, voando em volta da luz? Sabe? E eu acho que a Adélia Prado tem essa presença de Deus, da religiosidade muito, muito marcante na literatura dela. E ela fala desse jeito, que é o jeito dela falar. Às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Mas não parece óbvio você olhar pedra e ver pedra? Mas o poeta, eu estou falando para vocês, o poeta não é normal, gente. O poeta, ele torna extraordinário o ordinário. O poeta, ele vê uma coisa, só que ele está vendo uma coisa completamente diferente daquilo que todo mundo está vendo. Sabe? Um poeta entre vocês, eu tenho certeza que tem muitos, além dos já reconhecidos. Vocês estão olhando para mim aqui, você pode estar vendo vários Cristo. Não é porque o que a gente vê do mundo é a gente mesmo, né? Então, eu acho que quando eu falei que na pior das hipóteses a gente sai daqui hoje sendo mais feliz, eu acho que é quando a gente perceber isso que a Adélia Prado traz. Esse encantamento do mundo. Esse perceber beleza naquilo que você vê todo dia. Já pensou se você esperasse para ser feliz só na hora que você viaja nas férias? Já pensou se você esperar para ser feliz só na hora que você está com seu filho? Só na hora que você está com seus entes queridos? Que vida triste, gente. Vamos ser felizes no presente, onde você estiver. A Adélia Prado, ela é carregada disso na escrita dela, na poesia dela. Então, ela até fala, né, como ela é muito religiosa, ela fala que o reino de Deus, ela busca muito o reino de Deus. E ela fala, por que o reino de Deus não é agora? Por que eu tenho que esperar morrer para experimentar o reino de Deus? Deus, ele é o Senhor do tempo, ele é o próprio tempo, é o Criador do tempo, então não importa em que lugar do tempo que eu esteja, o reino de Deus está no final, no meio, não existem essas referências. O reino de Deus pode ser agora. Vale muito a pena estar refletindo as questões que a Adélia Prado traz. E eu volto a falar, não tem como ouvir essas reflexões aqui hoje e não sair mais feliz, mais pensativo, sabe? E o que eu poderia atentar também para o que a Adélia Prado traz para a gente, quantas pessoas, especialmente adolescentes, aqui vocês são mais adultos, vocês já resolveram isso, ou não, né? Mas para adolescente, a beleza é uma das coisas mais importantes. Se você fala com um adolescente que ele é bonito, você floriu a vida dele. E a beleza, ela é algo tão subjetivo, tão relativo, sabe? O que eu estou querendo dizer? Nós somos reféns dos padrões. A beleza está nos olhos de quem vê, sabe? Infelizmente, desde a Revolução Industrial, a gente vem sendo moldado em formas
para a gente poder conseguir se comunicar, para a gente conseguir viver em sociedade, esse negócio de cidadania, que é a escola que existe para formar cidadão, isso tudo é forma que a gente vai sendo colocado ao longo da vida. Né? Igual a própria sala de aula tem um monte de aluno lá e um professor falando. Isso é uma lógica industrial de educação. É fabricação de pessoas, igual é muito comum a criança chega nas séries iniciais muito criativa, aí a escola vai estragando a criatividade da criança, daqui a pouco ela é uma pessoa normal, vamos dizer assim. Todos nós somos muito diferentes e logo os conceitos também são muito diferentes. A beleza, portanto, ela é muito diferente. Todas as pessoas têm uma beleza muito grande. Só que tem algumas pessoas que têm a sorte de sair dentro do padrão. Né? Tem até umas pessoas que têm profissão que chama modelo. Né? Modelo de beleza. Mas quem falou que a pessoa é modelo de beleza? É a fábrica de roupa, que tem mais facilidade de fazer roupa ali, por aquele modelo. É determinado tipo de cosmético que precisa, que as pessoas busquem aquele tipo de modelo de beleza para elas conseguir vender mais. E a gente é muito refém desse modelo e acaba que hoje a gente culmina numa sociedade muito doente. Doente porque não consegue perceber a si mesmo. E eu, por causa disso, eu afirmo, é doente por falta de presente. Esse presente que eu falei aqui, que é onde nós estamos sempre, onde está a felicidade, esse presente também faz parte do autoconhecimento que você tem sobre você. Sabe? Então eu posso dizer para vocês, se poesia faz eu ver o ordinário com beleza, de uma forma de encantamento, e isso tem a ver com a felicidade, eu acho que a gente está precisando de mais poesia no mundo. A gente está precisando de mais poesia. Então, a Adélia Prado ela vem falar dessa beleza. Essa beleza que, como é que eu posso dizer? Essa beleza que a Adélia Prado vem trazer na poesia dela tem muito a ver com esse presente. Eu acho que no final, estou terminando, tá, gente? Eu acho que no final aqui, eu espero que a mensagem principal seja esse presente, esse estar presente, tá? Outra coisa muito interessante que a Adélia Prado vem trazer na sua obra é a questão da saciedade. Quem aqui gosta de estar saciado? Todos nós, certo? Mas a Adélia Prado fala que se saciar não é importante, não tem valor nenhum, inclusive a fome, ela é mais importante do que a saciedade, porque a saciedade é a resposta. E aluno gosta muito de resposta, mas professor gosta mais de pergunta. E a poesia ela tem mais a ver com pergunta do que com resposta. Porque, para pensar, se alguém te dá uma resposta para algo, você para de procurar. Acaba. Agora a pergunta deixa você em movimento. Sabe? E a vida é movimento. Em todos os sentidos. Se você está parado na sua vida, você está correndo um grande risco de ser infeliz. A Adélia Prado não fala isso, mas eu ousaria dizer que a infelicidade para a Adélia Prado é a vida parada. A ausência de movimento. Então, vamos parar de buscar resposta. Vamos ficar com as perguntas e fazer essa pergunta movimentar a gente. Pegando um empréstimo do Shakespeare. O Shakespeare tem um poema que fala: não importa para onde você está indo, qualquer lugar serve. Sabe? O Shakespeare também traz essa ideia de movimento na vida. E eu acho que
O Rubem Alves, quando vai fazer essa entrevista com a Adélia Prado, ele começa falando que a poesia, ela, na verdade, não presta para nada. E quem estiver querendo dar uma função para a poesia, ele e a Adélia Prado vai matar a pessoa. Porque a poesia, ela precisa trazer para nós esse movimento. Esse movimento que é a vida. Então, olha só, estou dando várias chaves de felicidade aqui que a poesia da Adélia Prado nos traz. O presente e o movimento. E isso não tem nada a ver com o mundo que a gente vive. Do ponto de vista existencial. Porque movimento tem muito. Mas do ponto de vista existencial, quantas pessoas andam para todo lado, mas na vida está parado? Vocês não estão não, porque vocês estão estudando. Quem está estudando está em movimento. Mas depois que a gente para de estudar, começa a ter uma profissão, a gente... Cheguei. Não faz isso com a sua vida não, gente. Na hora de concluir um projeto, começa outro. Esse lugar que muitos chamam de zona de conforto, né? Eu não gosto muito que os coaches usam muito isso, e coach, às vezes, eu acho que não entende a poesia da vida, ele faz você querer ser produtivo, e o ser humano, esse negócio de ser produtivo foi invenção da industrialização. Tem gente que não é produtiva e está tudo bem, mas o que eu posso dizer, então, sobre a obra da Adélia Prado, são esses pontos aí. O valor de estar presente, tá? Você gostando ou não do seu presente, de onde você está, curtir a vida é estar presente ali. E esse valor do movimento. A vida em movimento é a existência. Tá? Então, vamos ouvir os poemas e vamos conversar sobre isso. Muito obrigado, professor Christian, pelo momento. Eu convido nesse dado instante a professora Janaína Souza da Silva, que irá, a partir de agora, conduzir os nossos trabalhos. Boa noite. Eu sou professora de português e língua portuguesa e arte aqui do ensino fundamental. Meus alunos escolheram poemas da Adélia para lerem aqui e, além de escolherem poemas, nós comentamos na sala de aula sobre os poemas e pesquisamos um pouquinho sobre a vida dela também para entender, para tirar uma interpretação do poema que eles escolheram. E se vocês quiserem depois de falar brevemente, fazer um comentário breve do que entendeu, mas fica a critério de vocês. Eu também escolhi um poema dela também. E eu vou começar com ele escolher. Pontuação. Pus um ponto final no poema e comecei a lambê-lo a ponto de devorá-lo. Pensamentos estranhos me tomaram. Uma bandeja de prata, uma comida de areia. Um livro com o meu nome sem uma palavra minha. O medo pode explodir-nos. É com zelo de quem leva a cruz que o carregamos. Por isso, Deus, vossa justiça, é Jesus, o cordeiro que abandonaste. Assim, quem ao menos se atreve a levantar os olhos para vós, o capim cresce a revelia de mim. Não há esforço nos cosmos. Tudo segue a si mesmo, como eu agora, fazendo o que sei fazer, desde que vim ao mundo. Sou inocente, pois nem este grito é meu. Natália Aparecida. Boa noite. Duas maneiras. De dentro da geometria, Deus me olha e não me pergunta. Para descer sobre mim, o ímpeto hemiplégico. Eu chamo por minha mãe. Me escondo atrás da porta, onde meu pai pendia sua camisa suja. Bebo água doce e falo as palavras das regras. Há um outro modo. Se vejo ele que me espreita, penso em marca de cigarro. Penso no homem saindo de madrugada para adorar o santíssimo. Penso em fumo de bolo, em apito, em mulher carroça, com um balaio de pequi, fruta preta de cheiro e amarelo. Quando ele dá fé, já estou no colo dele. Pego sua barba branca, ele joga para mim a bola do mundo e eu jogo para ele.
Aluna Nádia Oliveira. Ruth no tempo, no quarto pequeno onde o amor não pode gemer. Admiro minhas lágrimas no espelho. Sou humana, quero carinho que a ovelha mais fraca dispensa. Não parecem ser meus pensamentos. Alguns restam inaproveitáveis, belos como relíquias de ouro, velho quebrado, esquecido no campo a sorte de quem as respira. A luz apazigua porque o corpo é inocente, só quer comer, casar, só pensa em Lúcia. Comida quente na mesa, comprida, pois sente fome, fome, muita fome. Eu quero fazer um comentário sobre esse poema aí, porque essa é uma dimensão da Adélia Prado que eu não abordei aqui na minha fala, que é o erotismo. Né? A Adélia Prado, uma entrevista que ela deu no Roda Viva, em 2014, ela fala que 3 temas ela pensa o tempo todo: sexo, morte e Deus. Eu achei interessante ela falar porque uma das características da beleza que a Adélia Prado traz, e a própria poesia, é o jeito de falar das coisas. Ela fala de erotismo e ninguém se sente invadido, ofendido. E a arte, ela tem dessas coisas, sabe? A Adélia Prado fala que a arte tem uma questão de religiosidade, que diz ela que a religião e a arte faz ela experimentar a mesma coisa, que é Deus, através da beleza das palavras. Eu vou dar um exemplo aqui do Chico Buarque, na música Eu Te Amo. Ele vai falar que está com a mão no peito da mulher. Aí ele vira e fala assim: teus seios ainda estão nas minhas mãos. Olha o filtro que a arte deu. A arte consegue falar qualquer coisa e não escandalizar. E a Adélia Prado é excelente em falar de erotismo sexual mesmo, e você não se sentir de uma maneira constrangida com isso. Né? Aí, só para criar um contraponto, eu deixo vocês imaginar como que um funk falaria da mão no peito. Eu acho que usaria a palavra ter. Agora, o aluno Arthur. A profetisa Ana no tempo. As anas das viúvas trabalham na hora nova, que nem condenam por minha vez e recém-nascido vai precisar de paz. E um tal de amor, o que prepara os ouvidos, que obriga a divindade até que Deus seja a A última aluna é a Silvana. Uma boa declaração. Certa manhã, desreza, a vida humana é muito miserável. O pequeno descarte nos vazia, mas a minha espinha doeu. Sem necessidade de bradar a Deus, ele escolhe, mas responde pouco, porque não encolhe. E eu entendo o homem. Eu como 7 esforços da humanidade que está no canal para a testa, um prato salgado, onde ela ama comer, um prato chuto, verde, imenso, vai, cheio de histórias. A vida humana é muito miserável. Briga não me encolhe, meu coração também não. Quando certa manhã desrezo, por esquecimento, só por execução. Esse poema aí, O Poder da Oração, eu aprendi muita coisa com ele, que a mulher me passou os poemas, né? E eu vou falar para vocês, eu fiquei quebrando a cabeça para entender a Adélia Prado ali nos poemas, né? Porque o músico não é o artista que a matéria-prima é o som, o pintor, a matéria-prima são as cores, as formas. O poeta, a matéria-prima são as palavras, então eles conhecem mais palavras que a gente. Então eu vou lendo a Adélia Prado com o dicionáriozinho ali do lado e tentando entender o que ela quis dizer. E para entender, tem que entender quem ela é, qual o contexto da vida dela que ela estava e tal. E aí tem esse negócio de brincuringa. Você chegou a pesquisar o que é isso?
Alguém sabe o que é brincuringa? Eu sei que sim. É um tecido. É um tecido, ninguém fala disso mais, né? É, mas o que ela chama atenção nesse poema é quanto a gente é frágil, né? Aí no final ela fala do poder da oração diante dessa fragilidade da vida, e ela ainda fala, ó, quando eu desrezo é porque eu não foi por decisão, foi porque eu esqueci, tá? Porque eu sou muito frágil. Convido agora, né, o nosso professor, Maricone, para conduzir a nossa roda de leitura. Como ele já disse, né, falar de Adélia, essa mulher do povo, que faz a própria comida, que bate o osso no prato no domingo de manhã, né, quando ela vai lavar suas vasilhas, mas, contudo, ainda a gente fica tenso, por mais que seja fácil, né, dessa simplicidade. Eu sei que palavras não traduzem sentimentos, mas eu sei que palavras representam aquilo que queremos expressar. Então, é isso que eu e minhas alunas vamos tentar deixar aqui para vocês. As palavras de Adélia e faz bem para mim é um remédio. Eu falo que eu do livro não me livro e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre eu vou ficar. É com você, Maria. Boa noite. O mesmo prato, o menino, o cachorro e o gato. O homem, a infância. É muito forte isso, né? Repete pra gente. Você tem aí? No mesmo prato, o menino, o cachorro e o gato. Come a infância do Todo mundo tem infância. Algumas pessoas trazem a infância para a vida adulta. Todo mundo convive com infantilidade de outras pessoas, né? Daria uma palestra enorme isso. Mas eu quero falar um pouquinho de infantilidade rápido, porque é interessante porque a infância é o momento mais estratégico da nossa vida, e ela sendo vivida de forma saudável faz a gente ser adultos saudáveis. E a Adélia Prado, ela quis enfatizar, na minha opinião, que todo mundo tem essa infância dentro de si. E essa infância, aí é o meu comentário, ela tem dois lados. Eu acho que, por um lado, o adulto que sabe ser criança, na hora certa, a vida dele é tão mais leve, é tão mais feliz. E o adulto que traz infantilidades doídas, que não trabalhou isso, como que a vida fica mais pesada? Ou seja, a infância, ela tem um efeito paradoxal de uma faca de dois gumes, porque se você é alguém que existe, você tem infância. E ela pode te fazer mais feliz ou o contrário, sabe? Vou dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa num ambiente de trabalho, que qualquer coisinha fica chateada, aí fica de bico. Às vezes no próprio casamento, fica vários dias de bico. Isso tem nome, isso é infantilidade. Mas não é culpa, maldade da pessoa, é que ela nunca trabalhou isso dentro dela. Uma pessoa que pega uma pessoa difícil assim para conviver e sabe levar aquilo dali de uma forma leve, é a infância fazendo você também, né, ser mais feliz, sabe? Então, uma hora vocês fazem uma palestra para os meninos aqui sobre infantilidade. Eu acho que todos os adultos precisam refletir sobre isso. A Adélia fala que todo mundo tem a infância, e eu acho que de alguma forma, às vezes com a ajuda de um analista, um psicólogo, a gente consegue transformar essa infância dentro da gente. Eu quero deixar só duas coisinhas para vocês de Adélia, que eu acho que é muito importante.
Adélia vai às compras. A crucificação de Jesus está no supermercado. Para quem queira ver. Quem não presta atenção está perdendo. Tem gente que compra imoral demais, com um olho muito guloso, se sugando na ponta dos pés, atochando o dedo nas coisas, pedindo abatimento só de vício, com a carteira estufada de dinheiro. Enquanto uns amarelos, desses cujo único passeio é varejar armazéns, ficam olhando e engolindo em seco, comprando meio quilo das coisas mais ordinárias. Aí vou deixar para cada um poder. E o outro ensinamento. Minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo. Não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele de dia, de noite. O pai fazendo o serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café. Deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Aí eu digo para vocês, quando se ama, não precisa falar, basta amar. A Adélia Prado fala que viver é esquisito, né? De vez em quando é meio estranho mesmo, mas a melhor coisa que tem é que nós estamos vivos e muito bem vivos, né? Nós estamos aqui, é importante. Eu convido, né, a professora Muriel para conduzir os trabalhos a partir de agora. Mas eu lembro que na última roda, boa noite, tá, gente? Eu lembro que na última roda, eu perguntei para vocês qual foi lembrado disso, tem alguém que está na última, né? E eu tenho certeza absoluta que vocês aprenderam. Porque eu escolhi ler um poema de Adélia que fala justamente das palavras. Um poema chamado Licença Poética, que eu vou ler para vocês. E vocês vão entender com esse poema o seguinte, que o poeta, ele é um ser assim como nós, mas ele tem uma coisa que não é possível de cada um de nós desenvolvermos, que é a sensibilidade. O que diferencia nós, meros mortais, vamos dizer assim, né, de um escritor, poeta, que constrói poemas, é que eles têm uma sensibilidade exacerbada. O poder de transformar o ordinário em extraordinário. O oposto daquilo que nós buscamos, né? A gente busca sempre coisas extraordinárias. Não, isso é isso mesmo. Ai, vou feijão todo dia, todo bom uma lasanha. Ai, é todo bom o que aí que vocês gostam de pagão, da Tereza, feijoada. Mas a Adélia Prado é um senhor vivo de uma sensibilidade exacerbada que transforma o extraordinário, o ordinário em extraordinário. As coisas simples do dia a dia, né? E o mais interessante, em forma de poema, que transformar as coisas do dia a dia em textos em prosa, como a crônica, que narra fatos do dia a dia, né? É uma coisa. Agora, em poema, é outra. E eu escolhi esse poema dela, com a licença poética. É um pouco mais de intertextualidade, ela quer mostrar um pouco da relação entre ela e Carlos Drummond de Andrade. Quem diga que era só uma amizade, né? Mas ela faz referência ao poema Sete Cascos. E ela fala assim, para quem não sabe, tá, gente? Licença poética é uma expressão usada para designar o direito que todo escritor tem, que todo artista tem, de brincar com as palavras, brincar com as formas, brincar com as estruturas gramaticais. Então, muitas vezes eles têm o direito de inventar palavras que não existem, deixar de colocar pontuação onde não existe. Tá? Para quem não sabe, licença poética é isso. Ela fez um poema com esse nome.
E um anjo esbelto, desde que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Aceita os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, escrevo em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, um facinho. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha despesa não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz, para o meu rio vazio. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Inesgotável. Depois vocês quiserem, né, pesquisar, saber aquela referência, durante a idade, põe a 7. Agora eu vou começar a chamar aqui, né, convidar esses meninos para lerem as obras de Adélia Prado. Vou começar pela Bruna. A Bruna vai ler para a gente fotografia. Boa noite, gente. Fotografia. Quando minha mãe usou para esse único retrato, mal consentiu em ver as têmporas curtas, conduto a um desejo de beleza em seu rosto, e uma doutrina dura fez contigo. A boca contígua, mas as orelhas à mostra. Vestido preto e fechado, o temor de Deus em seu semblante. Com cadeia luminosa, mas cadeia seria um retrato triste, se não visse em seu olhar um jardim. Não um jardim. Esse poema, ele traz uma ideia bem interessante que eu quero pontuar aqui, que é a questão da Adélia Prado ser religiosa, mas ela não é uma religiosa alienada, não. Ela critica o que a religião faz. Ela está mostrando a mãe dela com a beleza dela e a religião reprimindo a beleza dela. Né? Então a Adélia Prado traz essa reflexão crítica, do meu ponto de vista, nesse poema, mostrando esse lado que a religião tem. Ela pode libertar, mas pode oprimir também, né? Então eu achei interessante comentar isso. Agora a aluna Renata vai ler para a gente Ótimo de Janeiro. Boa noite. Estou com saudade de Deus, uma saudade tão funda que me seca. Estou como palha e nada me conforta. O amor hoje está tão pobre, em gripe. Meu hálito não está para salões. Fico em casa esperando Deus, cavacando a unha, pulgando meu nariz choroso, querendo um pôster dele no meu quarto, gostando igual antigamente da palavra crepúsculo. Que o mundo é desterro, eu toda vida sou. Quando o sol vai-se embora, é para a casa de Deus que vai, para a casa onde está meu Pai. Agora a Roseli vai ler para a gente Vitral. Boa noite. Vou ler Vitral. Uma igreja voltada para o norte. À sua esquerda, um barranco, a estrada de ferro. Sol, a mais de meio caminho para o oeste. Tem os meninos na sombra. Eu estou lá com o pé apoiado sobre o dedo grande. A mão que passei no cabelo, a um quarto do seu caminho até a coxa. Onde vai bater e voltar. Envergonhado passo de balé. Tudo pulsando a revelia de mim. Bom como engujargamento não provocado no sexo, a pura existência. Agora a aluna Tereza. Pode ir, Tereza. Boa noite. Adélia é fraternidade. Um dia, um padre de fraternidade teve uma benção que boa. Mulher de camacinha de um vermelho,
homens de camisa cor-de-rosa, meninos de todo jeito e diferente. Galho de funcho, arruda, manjericão, cheirava junto ao povo apertado no pátio. Tudo ótimo, tudo teopático, escatológico. A paciência de Deus sentou-se de pernas cruzadas na platibanda da igreja. Com uma mão, pintava, com a outra, segurava o joelho, estando para o pódio, para o Mendes. Enrolava de rir. Boa noite. Esperando Sarinha. Sara é uma linda menina ainda mal acordada. Suas pétalas mais sedosas estão ainda fechadas, dormindo de bom dormir. Quando Sarinha acordar, vai pedir leite na xícara, porcelana pintada. Vai querer mel aos golinhos, coleirinha de prata. 2 horas vai gastar fazendo trança, castelos. Estou fazendo um vestido. Uma tarde linda, um chapéu. Para passear com Sarinha, quando a Sarinha acordar. Para a Mônica. Boa noite a todos. As galinhas com o susto abre o bico e para daquele jeito. Ia de dedo e moral, as partelas e as cristas envermelhadas. Só as artérias palpitando no pescoço. Uma mulher espantada com sexo. Elas gostam muito. Mônica, a temática dela é essa, religião, sexo, coisas do dia a dia. E você não precisava ficar com vergonha e não ficou, né? Porque ela fala isso pra gente de forma poética, de forma natural. Ela não fala com vulgaridade, moralidade. A Adélia Prado, de maneira geral, ela faz a gente lembrar que somos humanos, né? E então eu diria para vocês que, aliás, eu sei porquê, mas eu vou falar que não sei porquê, a gente tem tabu para falar sobre sexo, né? Mas o sexo talvez seja uma das coisas mais humanas que existe, assim como a morte e o nascimento, né? A gente Dolor. Hoje me deu tristeza. Sofri 3 tipos de medo agressivos, profanos e irreversíveis. Não sou mais jovem. Discuti política, feminismo, a pertinência da reforma penal. Mas ao fim dos assuntos, tirava do bolso meu cartinho de esquerda e enchia os olhos de lágrimas. Não sou mais jovem. As ciências não me deram socorro. Nem tenho por definitivo consolo, o respeito dos moços. Fui no livro sagrado buscar perdão para minha carne soberba. Lá estava escrito. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência. Se alguém me fixasse insistir ainda num quadro, numa poesia, e fosse objeto de beleza aos meus músculos frouxos, mas não quero. Exijo a sorte comum das mulheres dotantes, das que jamais verão seu nome impresso e, no entanto, sustentam os pilares do mundo. Porque, mesmo viúvas dignas, não recusam casamento, antes acham o sexo agradável, condição para a normal alegria de amarrar uma tira no cabelo e varrer a casa de manhã. Uma tal esperança implorou a Deus. Você vai levar o plano fluência. Boa noite. Eu fiz o livro, mas, oh meu Deus, não perdi a poesia. Hoje, depois da festa, quando me levantei para fazer café, uma densa neblina cinzenta aos passos, as casas, as pessoas com embrulho de pão. O fio indesmanchável da vida descia seu curso, persistindo a necessidade dos relógios, dos
descongestamento e azar. Meu livro sobre a mesa conta apropriado exato, com os pardais, os linóis pela metade. O antigo e intenso desejar de um verso. O relógio bateu sem assustar os faréis sobre a mesa, como antes, graças a Deus. Esse trecho, o fio indesmanchável da vida tecia seu curso, eu acho que isso tem tanto a ver com a Adélia Prado. Ela, quando você vê a Adélia Prado falando no dia a dia e na poesia, várias aqui trouxe a expressão a revelia de mim, eu acho isso tão profundo e tão consolador ouvir isso, porque a vida sempre vai acontecer e vai acontecer a revelia de mim, ou seja, independente de mim. Sabe, esta percepção de que as coisas acontecem e não é culpa minha, ou não é alguma coisa relacionada a mim, traz uma reflexão tão boa. Eu sinto isso, sabe, quando você percebe que o mundo é o mundo e está tudo bem do jeito que ele é. Eu acho que tem muito a ver com essa revelia de mim que ela diz, e esse poema me lembrou para comentar sobre isso, sabe? Então... Agora, para finalizar, eu vou chamar o aluno Jacó, que vai ler para a gente o poema Ensinamento. Boa noite a todos. Ensinamento. Minha mãe achava isso tudo a coisa mais simples do mundo. Não é. A coisa mais simples do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: cuidado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café e deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Gente, é um prazer enorme estar presente aqui, porque eu estou de férias prêmio, mas esse projeto de roda de leitura, que a gente está vendo a 20ª roda de leitura do SESEC coordenado pelas Fortes, é assim, muito gratificante, porque eu comecei esse projeto aqui na escola juntamente com as inscritoras Lilian Valadão e o saudoso professor Luiz Gonzaga, que abraçou o projeto de uma forma assim esplendorosa, passando muito conhecimento para a gente, veio em diversas rodas de leitura ser o mediador, como o Christian hoje está sendo. E depois que ele se ausentou, que ele partiu, ele já faleceu. Os altos azuis que ele falava. Então, aí quem virou esse amigo das nossas rodas de leitura é o Elias Muratório. Também nós estamos muito bem representados, o nosso amigo Elias, que está sempre nos prestigiando, sempre intermediando, sempre aprendendo, né? E nós também. Então, assim, é muito gratificante estar na 20ª roda de leitura já, e esse ano, esse semestre, com a Adélia Prado, que ganhou 2 prêmios fenomenais aí na literatura. Na literatura portuguesa, ela ganhou o Prêmio Camões, 2024, e na literatura brasileira, o Prêmio Machado de Assis, né, da Academia Brasileira de Letras. Então, é muito gratificante ter o Christian aqui, também ex-aluno lá do Esmeralda Viana, que é a escola onde eu trabalhei assim, uma vida inteira na rede municipal. Foram 32 anos na rede municipal. Eu fui diretora, vice-diretora, professora. Então, ver uma aluna da escola onde eu comecei a minha carreira aqui, intermediando essa roda de leitura, é muito gratificante. O irmão dele, o Clério, que teve que sair também, que já deu palestras aqui também, assim, ver a Adriele ali também, que está presente aqui, está na área de educação também, professora. Então, assim, eu me emociono demais, tá? Muito mesmo.
E fazendo esses agradecimentos, eu queria passar a fala para o nosso vereador, Christian, que já é a segunda roda de leitura que ele está nos prestigiando, e a gente fica muito feliz com aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só tenho aqui a agradecer, né, pelo convite, poder participar com vocês. É a segunda roda de leitura. Foi uma noite de muito aprendizado. Eu aprendi bastante, pude aprofundar na obra da Adélia Prado. E a única coisa que a gente fica triste é porque, eu vou falar, eu já falei da primeira vez, vou falar da segunda vez. Isso deveria existir em todas as escolas. Isso aqui é maravilhoso. Então, o que vocês fazem merece 1000, merece 10, não, merece 1000. Vocês estão de parabéns. Isso deveria ser difundido por toda a rede de educação. Muito obrigado pelo convite e pode contar sempre comigo. Depois o Christian, escritor, vai autografar alguns livros também que vão ser sorteados, e um é para o Christian, vereador, e nosso amigo. Hoje é Christian Knight. Christian fantástico. Então eu vou chamar o nosso colaborador, amigo, escritor, jornalista, membro também da Academia Muriense de Letras, o Elias, para dar uma palavrinha aqui para a gente, que está nos prestigiando junto com a sua esposa. Também o Marinês está sempre presente aqui com a gente, né? Podia ter pulado. Eu quero parabenizar primeiro a escola FESEC por esse convite. O Christian falou muito que a gente vai sair mais feliz. Eu comecei a ser feliz quando vi o convite e vi o nome dele. Né? Não só por ele, mas pela escola, principalmente. E aproximando, fui ficando mais feliz porque confirmei que poderia vir. E agora saio mais feliz porque estive. Né? Estou estando aqui porque estive. Só uma brincadeirinha. Licença poética. Aí eu lembrei de um versinho. Estava uma molecada brincando de fazer quadrinhas e cada um queria falar uma mais bonita que a outra. E um deles disse assim: subi numa árvore para ver meu amor passar. Meu amor passou, eu desci. Isso é licença poética. Quer uma declaração de amor mais bonita que essa, professor? Não existe. E só mais um detalhe. Quando o Christian falava do jeito mineiro, né, teve sede, de Adélia sede, de escrever, e eu tenho uma interrogação que trago desde muito tempo. O escritor é aquele que escreve o que pensa ou é aquele que pensa para escrever? Eu gostaria de tomar a palavra agora no final para reafirmar o compromisso de a gente sair mais feliz daqui por causa da arte. E eu quero contar sobre o Buda, que é o Siddhartha Gautama, e relacionar ele com a Adélia Prado. O Buda ele era muito rico, para quem não sabe da história, e ele renunciou toda a sua riqueza para buscar a origem do sofrimento. Ele queria saber por que o homem sofria. E aí ele viveu várias experiências, quem tiver curiosidade, depois procura na internet, e no final ele viveu a iluminação dele e tal, e ele descobriu a origem do sofrimento. E a origem do sofrimento, ele falou que está no desejo. E não é desejo no sentido estrito, sexual, como a Adélia Prado faria, mas é no desejo no sentido amplo. Se, por exemplo, se você quer que uma pessoa seja de um jeito, você vai sofrer. Se você quer que a aula seja de um jeito, você vai sofrer. Se você quer que a sua vida fosse de determinada maneira, você vai sofrer. A viagem que você vai fazer que seja de uma forma muito específica. Quanto mais detalhe de desejo você coloca, mais certo é o seu sofrimento. E, diante disso,
Toda a filosofia, a cultura oriental ensina a gente a viver a vida sem ficar desejando que as coisas sejam de forma específica, mas compreendendo que elas são como são e está tudo bem por isso, sabe? Isso é muito profundo. Eu acho que a poesia da Adélia Prado fala isso pra gente. As coisas são como são e está tudo bem. A gente se adapta. Fulano não é do jeito que gostaria, mas a gente se adapta. A escola não é do jeito que gostaria, mas se adapta. Sabe? Então, eu acho que eu estou dando uma chave aí, ó. Se você está desejando que as coisas sejam de uma forma muito específica, repense isso daí, porque você vai morrer sofrendo por causa disso. Tá? A aceitação, a resiliência, né? Porque o mundo é como ele é. Ele é uma bola girando. E sempre vai ser como é. E a gente fica se reinventando no meio disso. E eu acho que eu não vou tomar a palavra depois. Eu quero deixar um exercício poético para vocês. Hoje, amanhã, durante a semana. Quem sabe durante a vida. Por que você não faz um exercício poético? A Adélia Prado fala assim, né? Às vezes Deus me tira a poesia, eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Como nós não somos poetas, a gente sempre vê a pedra mesmo, certo? Por que a gente não começa a olhar a pedra e tentar perguntar se é pedra mesmo? Sabe, na hora que você estiver saindo daqui, olha a rua, olha o matinho, olha a folha, olha a porta da sua casa. Se permita olhar para essas coisas que você vê todo dia com um olhar diferente. Você vai viver uma experiência poética. E todos os dias da nossa vida a gente consegue fazer isso. Você pode sair de casa. Hoje eu vou sair de casa e eu vou olhar o ordinário com um olhar novo. Sabe, esse é o convite. Eu acho que é uma mensagem para a gente sair daqui hoje. E como eu falei no início, eu acho que na pior das hipóteses a gente vai sair daqui hoje mais feliz. Tem esse cuidado de olhar. Faltou muito para a gente hoje em dia olhar, né? Só para finalizar, gente, eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer ao Christian. Eu tinha vontade de trazê-lo aqui há bastante tempo e agora deu tudo certo. Obrigada, tá, meu amigo? Quero agradecer todo mundo da equipe de linguagens. Os contratempos acontecem, mas no final deu tudo certo. Foi tudo maravilhoso. Quero agradecer Karine, Kelly, a Medina, que eu já estou devendo não sei quanto lá para ele de chocolate. Gente, eu agradeço a vocês por participarem com a gente com tanta boa vontade, com tanto carinho, tá? Só agradecer a todo mundo, Cezek, os amigos das outras áreas, a Lia, nossa mãe, e todo mundo, Carolzinha, muito obrigada, tá? A todos vocês. Não posso deixar de agradecer, porque colaboraram na ornamentação aqui, né? Todos deram um pouquinho, uma pincelada deles aí, a nossa ornamentação, que o Christian elogiou, inclusive o supervisor Neemias também, que trabalhou na parte da tarde, e reiterar que a diretora Carmen, ela não pôde estar presente aqui hoje, mas deixou um grande abraço para todos nós, para vocês principalmente, e desejou sucesso, e graças a Deus a nossa rota está sendo um sucesso. Ela quer falar. Eu não poderia deixar de agradecer, né, você, Sorinha, por ter me ensinado tanto, por estar, né, como a gente vai falar, nas suas férias, né, ele disponibilizou estar aqui com a gente e eu não poderia deixar de agradecer. Muito obrigada mesmo. Mas o que eu quero só destacar que a música que eu vou tocar é uma nova geração do Clube da Esquina, esse movimento musical mineiro, que é o Skank, o Samuel Rosa. Ele é vamos dizer assim, o sucessor do Lô Borges. Você vê o Lô Borges, vê o Samuel Rosa, você está vendo o mesmo estilo musical de gerações diferentes. Tá? Eu vou tocar a música Resposta do Skank.
Só um minutinho, que o Anidinho quer te entregar uma lembrancinha, né? Pela sua presença, pela sua mediação nessa roda de leitura. Então, em nome do SESEC. Tá? Obrigado. E nós temos também um sorteio que a Kelly preparou os brindes e os livros que trouxe também para a gente fazer um sorteio. Né, Kelly?